Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Agora nós vamos para São João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Ele disse: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e não o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Agora, eu quero tomar aqui essa escritura, ainda de 1 aos Coríntios, capítulo 12. E quero ler simplesmente esta escritura aqui. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu estava pensando, eu não vou pregar, mas eu estava ali lendo as mensagens no escritório, e estava meditando sobre no final dos tempos, a hora em que estamos vivendo, tempo final. E eu estava lembrando que o reino de Nabucodonosor, ou Beltesazar,
ele finalizou com o dedo de Deus escrevendo nas paredes, ou na parede. Tekel, Meneu, Farsim. Certo? Que na verdade, aquele rei, ele turbou muito com aquelas palavras. Ficou tão perturbado que ele chamou os seus homens de confiança para poder dar a ele a interpretação daquela palavra. Bem, Deus, como ele fez lá no princípio do reino dos gentios, e o poder daqueles poderoso reino terminou com a línguas estranhas, o profeta disse que também um verdadeiro sinal de que o poder de Deus já se foi das denominações é exatamente essa invasão de línguas estranhas que eles têm. Como uma verdadeira evidência inicial, como eles determinam, que é uma fórmula, uma maneira pela qual uma pessoa é carregada, cheia do Espírito. Lá, as línguas estranhas, nós vamos observar que foi um sinal que era para provar ao reino gentílico, ali no princípio do reino Nabucodonosor, que o poder do seu reinado tinha sido. Aquela língua estranha que escreveu lá na parede com o dedo de Deus, ele não pôde decifrar aquilo. E o profeta, falando nessa mensagem, a escritura na parede, ele disse bem assim: e finalmente a pequena rainha, recorde, ela não estava na festa de rock and roll, naquele dia, festejando com o rei. Ela não estava lá. E a única maneira pela qual ela soube que algo estava acontecendo, lhe falaram que o rei estava perturbado e que a festa havia parado. A festa havia parado. Ela devia ser uma boa crente, o irmão Branham disse. Uma boa crente. E de algum modo ou outro, ela era uma que não havia esquecido. Eu achei muito bonito isso. E isso daqui, o irmão Branham disse, ela não estava no meio de toda aquela lambança. Agora, ela sendo uma denominacional, quem sabe, ela correu até a festa. E quando ela viu o moderno contador de piadas todo abalado, todo o seu grupo, ela disse: ó rei, vive para sempre. Mas ele não sabia que ele estava morto então. Disse: vive para sempre. Eu sei que todos vocês estão perturbados com aquela escritura na parede. Isso é ela falando para o rei, seu esposo. E eu vejo o Papa, e os bispos, e os cardeais, e os doutores em divindades, e nenhum deles podem ler aquilo. Porém, ó rei, deixe-me lhe dizer algo. Deixe-lhe me dizer algo. Há um homem no teu reino que conhece o sobrenatural. Vejam. Ó irmãos, nós vemos a escritura na parede hoje. Porém, há um homem que sabe sobre isto. Você pode ter passado por cada consultório médico da cidade. E eles disseram: você tem que morrer.
Mas há um homem. Você pode ter vadiado em pecado até sua alma ter ficado tão negra quanto as paredes sujas do inferno. E você está pronto para se suicidar. Sem esperança. Mas há um homem, e o seu nome é Jesus. Ele conhece o sobrenatural. E ele está em nosso reino, pois somos filhos do seu reino. Há um homem. Olha, irmão, irmãs, e qualquer um que está nessa situação, você deve ter confiança, segurança. Enquanto você está vendo a situação como está, fique firme. Não se abala, não. Há um homem que pode tomar conta desse caso. Esse homem não é o Papa, não é o arcebispo, não é o sacerdote, não é o grande doutor em divindade, o teólogo. Esse homem é Jesus. Ele não está somente no céu, ele está aqui. Você crê que ele está aqui? Ele está conosco. Ele está em nós. Ele vive. Ele reina. Correto? E nós estamos no tempo final, irmãos. Quando você está vendo toda essa pressão que está tomando lugar e possuindo o mundo e deixando o povo em pânico, é hora de nós simplesmente descansar a nossa fé em uma só coisa: nas promessas de Deus, e nos separar de tudo isto, e não ficarmos perturbados, pasmados, perplexos, correndo para lá, correndo para cá. É tempo do fim, é dor de parto. Correto? Todo mundo, a natureza, tudo está gemendo. O mundo mesmo, ele está sentindo uma dor de parto. Esse velho mundo corrompido de pecado, ele está sentindo a dor, porque ele sabe que ele tem que dar lugar para um novo mundo. Vejam, tudo está gemendo, e nós sabemos pelos sinais, por cada placas que nós podemos ver, pelos sinais vermelhos da sua segunda vinda, que você pode ver em cada esquina. Lá está escrito: acabou, se foi a glória de Deus. Tudo acabou. O mundo, irmão, religioso, eles estão possuídos por tantas línguas estranhas, que hoje para eles, para você ser um crente verdadeiro, você tem que falar em línguas estranhas. E eles têm abandonado a palavra de Deus. Então nós estamos no tempo do fim, em que a noiva, somente ela, está separada. Os eleitos, que têm o Espírito Santo. Agora eu quero passar isso daqui e vou parar. Eu tenho frequentemente escutado que sobre o trono do Papa de Roma está escrito: Vicarius Filii Dei.
Muitas vezes eu imaginava se isto era verdade. Trace uma linha e calcule isso em numerais. Em numerais romanos. Eu fiz isso aqui lá no escritório. Está aqui, ó. Mostra para a igreja para mim isso aqui. Eu fiz isso. É isso aqui que o Mobrano está falando. Põe bem grande. Vocês estão vendo aí, ó. Tá. Vicarius Filii Dei. Lá, Vicarius, agora é Romano. 112. Filii, 53. E Dei, 501. Você soma, dá isso aí, 666. É isso aqui que o profeta está falando. Vejamos. Então, olha, ele disse, trace um traço, Romanos, e veja, isso é numerais, Romanos, e veja se é exatamente a verdade. Eu estive assim, próximo à tríplice coroa do Papa, numa vitrine, jurisdição, sobre o inferno, céu e purgatório, está vendo? Desse modo, estas coisas, e acabei de chegar de lá, de chegar de Roma, e sei que é a verdade. E agora nós sabemos que tudo isso está ilustrado. E aqui também os 7 reis. 5 já caíram naquele tempo, diz o profeta. Os quais eram naquele tempo. E um existe. E esse é aquele que havia de vir agora. Quem era ele? César. César Augusto. O outro ainda não é vindo. Que era Herodes. Que era um rei malvado. O Breno mostrando. Agora, só para nós encerrar, esse número 666, o qual nós podemos ver, as pessoas hoje se preocupam muito com isto. Tudo que sai aí fora, sai um chipzinho, ele diz, é a marca da besta. Sai um outro chip, é a marca da besta. Sai um outro chip, é a marca da besta. Horas. Aquele que não tem a marca de Deus, já está marcado com a marca da besta. Automaticamente, se o selo de Deus é o Espírito Santo, que é a sua marca, como é que Deus dá o Espírito Santo para os seus filhos? Aí vem, é falando em línguas estranhas? Não, é uma obediência à palavra. Atos 5, verso 32. O apóstolo Pedro, 4 dias depois de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele disse para aquela multidão, nós somos testemunhas destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 1, versículo 13, e Efésios 4:30, ele disse, em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. O qual é o penhor da vossa herança. E aos Efésios 4, verso 30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Vejam, se uma obediência
a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, as doutrinas da Bíblia, te dá direito a essa marca, também uma rejeição à palavra. Automaticamente te leva a obedecer ao diabo. Isso dá direito de você receber a marca dele, o selo dele, que é exatamente hoje o que nós estamos vivendo, a sua própria vida vivendo nesses seres humanos, que tem uma máscara sobre si, chamada de crentes, de religião, de denominações, que creem em 3 deuses distintos da suposta da Santíssima da Trindade, que é uma doutrina, um ensinamento que foi fecundado no útero da igreja mãe, que não está na Bíblia isso. Está no catecismo da Igreja Católica, está no almanaque das denominações, está nos alcorão deles, que está isso lá. Vejam. Mas, na verdade, o ensinamento desta Escritura é não 3 deuses distintos da suposta da Santíssima da Trindade, mas é 3 ofícios de um mesmo Deus. Pai sobre todos. Você vê? Deus conosco na paternidade da filiação de filhos. E depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Deus em nós, Deus conosco, na dispensação do Espírito Santo. Então você vai ver ali que Pai não é um Deus, Filho também não, Espírito Santo também não, são 3 ofícios de um Deus, certo? Pai, Deus sobre todos, Filho, Deus conosco. Quando Ele morreu e sangrou e nos redimiu, pagou um preço pela nossa herança, e nos salvou e perdoou todos os nossos pecados, e nós aceitamos a nossa redenção, e permanecemos firmes no propósito e o objetivo do Espírito. Então, o que Ele fez? Ele voltou na forma do Espírito Santo, que é a dispensação do batismo do Espírito Santo, para morar e habitar naquele Filho. E através dessa unidade perfeita do próprio Deus habitando na igreja, faz-nos um só corpo em Cristo. Esse é o nosso posicionamento, não é mesmo? E no verso 27, ele falando aqui da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vejam, todos estes que foram nascidos de novo, e cheio do Espírito Santo, que é a própria vida eterna. Agora, eu fico às vezes meditando sobre isto. Um homem, uma mulher nascida de novo, cheia do Espírito Santo, cheia de vida. Oh, como ele é estimulado. Ele tem um regozijo para sempre e eternamente. Isso faz com que o seu cálice transborda, a sua alma se alegra, o seu espírito se rejubila. Por quê? Porque Ele criou em você um coração de carne, um coração novo, e deu a você um espírito justo.
e verdadeiro. Esse é o cristão. Vou parar. Deus continue nos abençoando. Amém. Deus nos abençoe.